E vamos para a nossa aula de hoje. Gente, aqui, ó, a matéria que a gente vai ver tá lá na página 23 do módulo 4, tá? Que vai ser aí, ó, progressão geométrica. Na progressão aritmética, a gente tinha uma soma, né? Ia somando com o próximo valor e a gente achava o outro. Era mais ou menos assim, né? Eu tinha lá os números 2, 5, 8, e assim ia, né? Então, de um número para o outro, eu estava somando, tá? Igual aqui, ó. 2 para o 5, eu somei 3, né? Porque 2 mais 3, 5. 5 para 8, eu somei 3 também, né? 5 mais 3, 8. Gente, tá dando para ver de caneta? Ou tá muito fraquinho? Ah, tranquilo. Ah, Dando pra ver. a minha tela tá mudando aqui. Tá, então na progressão aritmética era uma soma que a gente fazia, né? Esse termo aqui eu chamava de razão, né? Na progressão geométrica, em vez de ser uma soma, vai ser uma multiplicação, tá? Então aqui, colocando no mesmo jeito, ó, seria 2, se a razão for 3, 2 vezes 3 é 6, tá vendo? Ó, eu, em vez de estar somando, eu vou estar multiplicando. Então aqui, quem vai ser o próximo número? Eu vou multiplicar por 3 também. 6 vezes 3, 18. Então, progressão geométrica é o mesmo estilo, né? Bem parecido. Você vai ter que achar o próximo número, só porque em vez de você estar somando, você vai estar multiplicando, tá? Aí o que a gente tem aqui na progressão geométrica? E vocês vão acompanhar no livro aí, que eu peguei a parte dele para vocês fazerem a anotação. Primeiro, ó, para mim saber aqui, ó, quem que é o próximo número, é sempre eu multiplicar pela razão. A razão agora, gente, eu não vou chamar de R, eu vou chamar de Q, tá? Muda esse nome, em vez de ser R, vai ser Q de quociente, tá? Vocês vão entender por que agorinha. Então, ó, aqui tem um exemplo aqui, ó, para me mostrar essa definição aqui, ó. Aqui tem uma sequência de PG, tá? Quando eu falar PG, quer dizer progressão geométrica. Nessa PG aqui, ó, eu tenho o número 2, 4, 8, 16, 32. Então, se você for reparar, de um número para o outro, você está multiplicando por 2. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então, isso aqui é uma progressão geométrica, tá? Para mim descobrir quem é a razão, é só pegar o segundo termo, tá vendo que é o 4, e dividir pelo primeiro termo. 4 dividido por 2 vai ser 2, tá? Então, a razão agora, em vez de chamar de R, de razão, a gente vai chamar de Q, porque, na verdade, é um quociente, é uma divisão, que é o segundo número dividido pelo primeiro. No outro, né, que era a adição, né, para a gente descobrir quem era a razão, a gente fazia o segundo menos o primeiro, né, sempre o inverso, né? O inverso da adição era a subtração, e nesse aqui, ó, o inverso da multiplicação é a divisão, tá? Então, ó, para mim descobrir quem é o segundo número, é só eu pegar o primeiro número vezes a razão. Então, aqui, ó, 2 vezes 2 é 4. Aí, aqui, onde é que vem essa fórmula aqui, ó? Para descobrir o segundo número, A2, vai ser A2 menos 1 é 1. Então, A1 vezes a razão, tá? Então, para me descobrir o terceiro número, é o segundo número vezes a razão. O quarto número é o terceiro número vezes a razão. Então, por isso que está aqui essa formulazinha de vermelho. Olha outro exemplo aqui, ó, de progressão geométrica. Deixa eu tampar aqui, que fica mais fácil vocês verem para não confundir aqui, ó. Nesse segundo aqui, ó, eu tenho também, isso aqui também é uma progressão geométrica, tá vendo? Só porque aqui, se você for reparar, os números estão diminuindo, né? Ou seja, eu vou estar multiplicando por um número fracionário. Novamente, para mim descobrir quem é a razão, é só pegar o segundo número e dividir pelo primeiro. Então, nesse caso aqui, ó, seria o 18, né? Deixa eu pegar aqui, ó, o 18 dividido por 54. Aí, no caso, né, toda vez, né, para achar razão, você tem que simplificar esses valores, né? Aqui, ó, se for dividir tudo por 18, ou então se você quiser dividir por 2, depois por 6, é a mesma coisa que dividir por 18. Vai dar aqui, ó, 1/3. Tá? Então, a razão aqui é 1/3, porque 54 vezes 1/3, ou seja, 54 dividido por 3 é 18. 18 dividido por 3 é 6.
6 dividido por 3 é 2. 2 dividido por 3 é 2 terços. E assim vai sucessivamente, tá? Então, a razão nesse caso aqui, ó, vai ser 1 terço, ok? Então, vai acompanhando aí que foi o segundo pontinho aí, ó, do segundo exemplo. Tem um outro exemplo também, ó, esse aqui também, deixa eu colocar aqui. Isso aqui também é um exemplo de progressão geométrica, tá? Só porque aqui, ó, a razão vai ser 1, porque olha aqui, ó, é só você pegar o segundo número, dividir pelo primeiro, você vai achar a razão. Ó, 6 dividido por 6 é 1, então a razão é 1. 6 vezes 1 é 6, 6 vezes 1 é 6. Tá? Então, aqui a gente tem também um exemplo de progressão geométrica. Aqui um outro exemplo aqui, ó, de progressão geométrica, esse aqui, ó, né? 3, 4, 12, 48, 192, 768. Para ver se é uma progressão geométrica ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o segundo número e dividir pelo primeiro. Ó, 12 dividido por 3 é 4. Depois, você tem que confirmar se realmente todos estão multiplicando por 4. Se todos estiverem multiplicando por 4, aí é uma PG, tá? 3 vezes 4, 12, 12 vezes 4, 48 e assim sucessivamente. Então, nesse caso aqui, ó, a razão é 4. Outra maneira, né, eu coloquei aqui, ó, que seria o processo contrário, tá vendo? Ó, 12 dividido por 4 é 3. 48 dividido por 4 é 12, tá? Então, você pode pegar, né, o segundo número, dividir pelo primeiro, você vai achar aqui, ó, a razão aí do exemplo. Continuando aqui, ó. Então, a gente viu alguns exemplos e a gente pode perceber também que a PG ela pode ser crescente, decrescente, constante e alternante. Quando que ela vai ser crescente? Ela vai ser crescente quando a razão for um número maior que 1. Foi o primeiro exemplo que a gente viu aqui, ó. Tá vendo? Ó, esse primeiro exemplo aqui, ó. A razão foi 2. Ela é crescente, tá vendo? Tá aumentando, ó. 2, 4, 8, 16, 32. Então, esse daqui é um exemplo de uma PG crescente. A razão é maior que 1. Quando que ela vai ser decrescente? Quando ela for uma fração, tá vendo? O número tiver entre 0 e 1, né? Seria uma fração própria, né? Nesse caso aqui, ó, a gente teria esse segundo exemplo aqui que eu passei, ó. Que a razão aqui, nesse caso aqui, foi 1 terço. Olha o que está acontecendo aqui com os números. Eles estão diminuindo, né? Então, aqui está sendo decrescente. Por quê? Porque a razão aqui, ó, foi 1 terço. Deixa eu só levantar aqui o fiozinho que caiu. Aí. Agora o próximo aí, ó, constante. Qual o exemplo que a gente tem aí, ó, de uma progressão constante? Foi esse aqui, ó, do 6, né? Tá vendo? Ó, 6, 6, 6. Ou seja, a razão foi 1. Então, toda vez que a razão aqui for 1, eu vou chamar de constante. E quando ela for alternante? Esse alternante aqui eu não passei nenhum exemplo dele, né? Esse alternante é quando a razão aqui, ó, ele for um número negativo. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar aqui, começar uma sequência, 15. Aí a razão aqui, ó, eu vou escrever que ela é menos 2. Tá? 15 vezes menos 2 vai dar o dobro de 15, vai dar 30, né? Então aqui vai ficar menos 30. Aí tá. O próximo número aqui, ó, 30 vezes menos 2, né? Vai dar 60 positivo. Por que que esse exemplo aqui, ó, ela é alternante? Porque um sinal vai ficar positivo, o outro é negativo. Um positivo, o outro negativo. Por quê? Porque a razão aqui, ó, é um número negativo. Tá? Então, alternante vai ser quando o quociente, né, a razão, ela for um número negativo, tá? Então, essa APG, ela pode ser esses 4 exemplos aqui, crescente, decrescente, constante. Na PA só tinha os 3, tá? E na APG vai aumentar esse aqui, ó, alternante, tá? Quando o quociente, quando a razão, né, ela for um número negativo. Tá, então, continuando aí, ó. Eu estou seguindo aí, gente, na página 23, tá? Quem quiser acompanhando. Agora, isso aí, ó, tá na parte azulzinha. É interessante porque essa regrinha aqui, às vezes facilita em alguma conta, tá? Então, ela fala o seguinte, ó. Esse exemplo aqui, ó, é de uma PG, né? Aqui, ó. 2.
depois vezes 6, né? Multiplicou por 3, né? A razão aqui é 3. 6 vezes 3, 18. 18 vezes 3, 54. Vezes 3, 162. Então, isso aqui é uma PG. Existe uma regrinha na PG que fala o seguinte, a partir do segundo número, tá? No primeiro não vale isso, não. Se eu pegar aqui o segundo número e levar ele ao quadrado, é a mesma coisa que vai dar o mesmo resultado que você multiplicar esses dois aqui, ó. Tá vendo, ó? 6 ao quadrado, tá vendo? 6 vezes 6 é 36. Vai ter o mesmo resultado de você multiplicar esses dois números que está do lado dele. 2 vezes 18, que também vai ser 36, tá? Então, aqui, ó, o número 18. Se eu pegar ele ao quadrado, é a mesma coisa que pegar 6 vezes 54, vai dar o mesmo valor. Então, o número que está no meio, se você elevar ele ao quadrado, é a mesma coisa que você multiplicar os dois. Para que serve essa regrinha? Por exemplo, eu não dei esse valor aqui, ó, faz de conta que esse 18 aqui é x, né? E eu pergunto, qual é o valor de x? Aí eu posso usar essa regrinha, por quê? Porque eu sei que 6 ao quadrado é igual a 2 vezes o x. Aí você consegue descobrir o valor do x, tá? Então, existe essa regrinha, que é o número do meio ao quadrado, é igual à multiplicação desses dois números que está do lado dele. Tanto faz aqui, como 18 ao quadrado é 6 vezes 54. O 54 ao quadrado é 18 vezes 162 e assim sucessivamente. Então, essa regrinha aí, ó, tá na página 23, em cima do termo geral tem essa regrinha aí, ó. Se vocês destacarem aí, vai saber. Às vezes pode aparecer um exercício que tenha aí. Aí, depois de vermos algumas definições, a gente vai chegar, então, na fórmula da PG, né? Só lembrar, relembrando aí, né? A gente tinha a fórmula da PA. Quem lembra da PA, né? Era assim, a N vai ser igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão. Isso daqui, ó, era a fórmula da progressão aritmética, da PA, né? A gente tinha o primeiro número, a quantidade de números que tinha menos o 1, né? Vezes a razão. Aqui na PG, a fórmula vai mudar um pouco, tá? Então, em vez de ser soma, aqui é multiplicação, né? Aqui é o que? É a razão. Então, toda vez que for razão, a gente vai chamar de que, tá? Mas é a mesma coisa, é razão. E aqui vai ser elevado, tá vendo? Tá? É o expoente, é n menos 1. Tá? Então, essa fórmula que a gente vai estar usando agora sempre e vai cair na prova de vocês também. A prova de vocês a gente vai começar a ver aí, ó, por essa PG, tá? Então, a gente tem esse primeiro exemplo aqui, ó, que tá aí na página 24, tá? A fórmula tá lá, vocês podem destacar ela, ou então anota essa fórmula aí no caderno, tá? E vem aí falando para vocês. Exemplo, qual é o sétimo termo da PG? Existem várias formas de fazer, ó. Aqui já tem 3, né? Se você quiser ficar multiplicando pela razão e descobrir o sétimo termo, pode, tá? Talvez seria uma maneira fácil, né? Que seria mais ou menos assim, ó. O primeiro número aqui é 5, depois 10, depois 20. Então, como é que a gente faz para descobrir a razão, que eu vou chamar de que agora? É só pegar o segundo número e dividir pelo primeiro. Então, vai ser aqui, ó, 10 dividido por 5. 10 dividido por 5 é 2, ou seja, tá multiplicando de 2 em 2. Se você já quiser visualizar aqui, não precisa fazer essa divisão, você já põe que é 2 direto, né? Então, aqui, ó, 5 vezes 2 é 10, 10 vezes 2 é 20, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 2, 60, 60 vezes 2, 120. Aí ele pediu o sétimo termo, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, então falta ainda multiplicar por 2 novamente, né? 120 dividido por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 1, 2, vai dar 240. Então, aqui a gente tem 5, 10, 20, 40, 2 vezes, aqui é 80, né? 80, 8 vezes 2, 16, 160, 160 vezes 2 dá 320. Deixa eu só arrumar aqui, ó. 320. Que é só multiplicar cada um por 2. Aí a gente tem aqui o sétimo termo. Só porque às vezes fazer isso, né? Aqui ainda foi mais tranquilo, mas mesmo assim aqui ainda, né, teve que ter uma atenção maior.
fazer dessa maneira, né, às vezes complica um pouco. Aqui foi fácil porque multiplicou por 2, né? Mas às vezes um número é um pouquinho mais difícil, fica complicado a gente ficar multiplicando tudo isso. Então, o que a gente pode fazer? Em vez de multiplicar de 2 em 2, a gente pode estar usando essa fórmula aqui, ó. Então, com essa fórmula, a gente também consegue descobrir. Então, ó, seria o seguinte, aí você tem que saber quem seria cada termo, né? A N é o 7º termo que ele quer descobrir, né? Então, aqui o A7, né? O N vale 7. O A1 é o primeiro termo. Então, o A1 aqui, ó, vale 5. A razão, né? Nesse caso aqui, ó, a razão, a gente já descobriu que é 2. E o N, né, que ele falou que é o 7º termo, então o N aqui, ó, vai ser 7. Então, com essas informações, a gente joga na fórmula da PG, né, que é AN igual a A1 vezes QN menos 1. E vai substituir os valores, né? A 7 é o que ele quer descobrir. O A1 aqui vale 5. A razão, que é o quê? É 2. E aqui vem N menos 1, né? Então, aqui é 7 menos 1. 7 menos 1 é 6. Aí você tem que fazer aqui a potência primeiro, ó. Então, a 7 vai ser 5 vezes 2. 7 menos 1 é 6. Aí você tem que resolver essa potência aqui primeiro. Então, o 7º termo aqui dessa PA, né, dessa PG, vai ser 5 vezes 2 elevado à sexta potência, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que vai dar 64. E fazendo essa continha, e depois você multiplica aqui, ó, 5 vezes 64, que vai dar os 320, tá? Então, às vezes você pode fazer assim, né, escrevendo os termos, né? Vai ter ocasiões que é melhor fazer assim, mas vai ter alguns momentos que é melhor você usar a fórmula, né? Porque aí você consegue achar direto. Porém, nessa questão aqui de PG, né, de progressão geométrica, você tem que lembrar aqui, ó, questão regrinhas de potência, tá? Lembrar regrinhas de potências para estar resolvendo esse tipo de probleminha, ok? Gente, quem tiver com alguma dúvida, alguma coisa, pode ligar o microfone e perguntar que a gente vai tirando essas dúvidas. Aí, gente, vocês aí na página 24, a gente vai fazer aí um pouco aí dessas atividades resolvidas, tá? A primeira atividade aí, ó, é essa daqui, ó. Escreva os 5 primeiros termos da PG, de primeiro termo menos 4 e razão 3, né? Então, aqui, ó, nesse caso aqui, a gente não vai usar a fórmula, porque ele quer que você escreva os 5 primeiros termos, né? É como se fosse aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Ele quer que você escreva esses 5 números. Ele já falou quanto que vale o primeiro número, ó. O primeiro termo aqui, ó, é menos 4. E ele também falou da razão. Então, de um número para o outro, como ela é uma PG, né? Se ela é uma PG, eu vou estar multiplicando e a razão aqui é 3. Então, todos eu vou multiplicar por 3. Aí vai vir, ó, 4 vezes 3. 4 vezes 3 é quanto? 12. Como aqui é menos, gente, não, e aqui o quociente é positivo, todos aqui vai ser negativo, porque menos com mais é menos. Então, todos aqui, ó, você já pode pôr o menos aqui, que você já sabe que ele é negativo. 4 vezes 3 é 12. Aí vai continuando, ó, vai novamente multiplicar por 3. 12 vezes 3 é 36. Novamente, vai multiplicar por 3. 36 vezes 3 é 108. Aí, novamente, né, vai multiplicar por 3. E 108 vezes 3 dá 324, tá? Então, para essas continhas de PG, vocês vão precisar aí, ó, às vezes a conta é bem grande, às vezes precisa de calculadora, tá? Mas quando é número pequenininho aqui, vocês vão conseguir fazer tranquilamente. Em alguns vestibulares, eles até dão uma calculadora pequenininha, né? Dependendo da conta. Mas em vários não deixam, então eles não colocam muito grande, não. Porque aí vai dar tempo de vocês calcularem, né? Pelo prazo certo do vestibular. Então, tá aqui, ó, os 5 primeiros termos dessa PG aí, ó, que ele perguntou. Ok? Então, esse aí é o primeiro exemplo, que tá aí para vocês escreverem os 5 primeiros termos. Mais um exemplo aqui para vocês, ó.
Esse segundo exemplo fala assim, ó, obtenha a razão da PG de cada um desses aí, ó. Então, para você descobrir qual que é o valor da razão, o que a gente tem que fazer? É o segundo número e dividir pelo primeiro, tá? Então, toda vez para descobrir qual que é o valor da razão, que eu vou chamar de Q, você tem que pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro termo. Aí, toda vez, gente, você não vai deixar assim a resposta. Você tem que simplificar essa resposta aqui, ó. Aí, se quiser dividindo por 2, se você ver que dá para dividir pelo numerador, né? Aqui, se você for reparar aqui, ó, ele tá 32, dá para dividir por 16, né? Então, se você quiser fazer essa divisão, sim. Se não conseguir visualizar, vai dividindo aí por 2. Ó, os dois números são par. Então, dá para dividir por 2. 2 vezes 8, 16. 32 dividido por 2 vai dar 16. Ó, já viu que é o mesmo número, né? Aqui eu já vou dividir por 8, porque eu já vi que os dois estão na tabuada do 8. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16, tá? Então, se você quiser aqui já dividir por 16 direto, já chega na resposta, tá? Então, essa letra A razão é 1/2. Isso daqui, ó, é uma progressão, né, geométrica, ela é decrescente, tá vendo? Os números estão diminuindo, a razão foi uma fração, tá? Então, você já analisa, vai analisando esses detalhes, que aí você vê se você está acertando ou não a sua conta. Esse outro exemplo aqui, ó, tá vendo? Um positivo, negativo, um positivo, negativo. Então, a gente já vai ver que a razão nesse exemplo aqui, ó, vai ser um número negativo, porque é aquele exemplo de alternante, né? Uma hora é positivo, outra hora é negativo, né? A razão é um número menor que zero, é um número negativo. Então, novamente, para você descobrir a razão, você pega o segundo número e divide pelo primeiro, tá? Aqui vai continuar menos, né? E 3 dividido por 3 é 1. Tá? Então, a razão nesse caso aqui é menos 1. Ó. 3 vezes menos 1 é menos 3. Multiplicou por menos 1, mais 3. Por menos 1, menos 3. E esse daqui, ó, ficou o mesmo número, só porque alternando o sinal. Se você conseguir já visualizar direto, que multiplicou por menos 1, não precisa fazer essa divisão não, tá? Próximo exemplo, esse aqui, ó. Raiz de 7, 7, 7, raiz de 7. Se a gente olhar esses dois aqui, não dá para a gente ver direto, mas se olhar daqui para cá, ó, era 7, virou 7 raiz de 7. Ou seja, multiplicou por raiz de 7. Aqui a gente já consegue ver. Se não conseguir visualizar, é só pegar o segundo número e dividir pelo primeiro. Aí aqui, ó, tem que lembrar daquela regrinha de racionalização, né? Quando aqui embaixo é raiz, eu tenho que multiplicar e dividir pela raiz para a gente cancelar essa raiz do denominador. Então, aqui ficou, ó, 7 vezes raiz de 7 é 7 vezes raiz de 7, ou 7 raiz de 7. E raiz de 7 vezes raiz de 7 é raiz de 49, que é 7. Tá? Então, raiz de 7 vezes raiz de 7 é 7. Eu vou cortar aqui ó, o 7 de cima com o 7 de baixo. Então, aqui a gente viu que realmente a razão aqui ó, vai ser raiz de 7. Tá? Então, lembrar aqui ó, da questão de racionalização, mas por esse termo aqui a gente já conseguiria descobrir direto. Ok? Gente, falta aqui... Tá faltando meu relógio 3 minutos. Não, deixa eu voltar minha câmera aqui. Não vai dar para explicar o próximo, porque ele demora um pouquinho mais. Mas aí eu já coloquei aqui para vocês a atividade que vocês vão ter que fazer, que é só sobre essa parte inicial de PG. Tá? Então aí não vai ser do livro, vai ser uma atividade extra, tá? Vocês vão olhar lá no formulário, lá no aplicativo lá. Vocês vão olhar a atividade que está lá, se não me engano, são 3 ou 4 questões. Vocês vão ter que copiar ela e responder no caderno, que na próxima aula eu vou estar olhando essa atividade, tá? E quando eu falar, mostrem a atividade, aí vocês vão e vai mostrar lá a tarefa que vocês fizeram. Eu tenho aqui, ó, que eu estou anotando toda vez quem é que está presente, quem não está, quem faz a tarefa, quem não faz, tá? Porque esse daqui vai valer a nota de vocês, a terceira nota, tá? Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho para ver quem está presente. Ana Beatriz. Ana Júlia. Liga o microfone e fala presença. Presente.
Arthur, Yasmin, Presente. Gustavo, Isabelle, Presente. José Fabrício, Presente. João Gabriel, João Pedro, Presente. João Vitor Campos, João Vitor Paiva, Presente. Júlia Bezerra, Presente. Kaique, Kevin, Lucas, Lívia, Maria Eduarda Borges, Presente. Maria Eduarda de Souza, Maria Eduarda Lima, ok. Maria Fernanda, Presente. Maria Luísa, não, e Pamela. Presente. Tá, gente, então é isso aí, a nota do simulado eu tinha passado lá, né, mas depois, da agora para frente, as notas eu vou estar colocando no particular de cada um, tá? E quem não entrou no comecinho da aula, eu falei que o vídeo, que é da correção da tarefa anterior, eu vou estar postando amanhã, tá? Porque eu tive um problema nesse final de semana com a internet, e aí eu vou trocar o provedor, então amanhã que eu vou conseguir gravar esse vídeo. Aí eu mando para vocês ou de manhã ou à tarde, tá? Aí vocês fazem a correção, tem até semana que vem, né, para corrigir, então fica bem tranquilo. Alguma dúvida aí sobre a matéria? Essa parte inicial? Sei que vai cair na prova, tá? A gente tem já... Nossa, eu tava olhando, a prova já é dia 30. Então, eu vou passar lá, vou escrever lá agora a atividade para vocês fazerem, tá? Copia e responde no caderno um pouquinho, só sobre o que eu acabei de explicar hoje. Beleza? Tchau para vocês, gente. Até a próxima aula. Até segunda-feira.